Última manifestação de Alexandre de Moraes, um tweet de 5 horas atrás, ele escreveu o seguinte, Cláudio: nesse 7 de setembro comemoramos nossa independência que garantiu nossa liberdade, que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. A gente fica esperando as reações agora do Supremo Tribunal Federal. Pois é, vamos aguardar para ver o que é que o Supremo vai fazer. Esse xingamento aí ao Alexandre de Moraes, referências ao Supremo, talvez resultem em novos processos contra o presidente da República, e o cerco vai se fechando dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele tem dito isso, ele inclusive reafirmou algo que já tinha dito antes, quando disse que só sairá do Palácio Planalto morto, né? Preso ou vitorioso. Mas já foi avisando, preso ele não sairá. Ele não, novamente, ele limou ou evitou mencionar uma outra hipótese, que é a hipótese da derrota nas urnas, né? E se ele pretende, como disse, respeitar as 4 linhas da Constituição, vitória ou derrota são as únicas alternativas que restam a ele ao final do processo eleitoral, né? O presidente está muito convencido de que a eleição dele vai ser fraudada, primeiro porque acha que ele não confia, ele tem dito isso, né? Voltou a dizer hoje, voltou a pregar hoje o voto auditável, etc. e tal, que é uma questão já devidamente sepultada pelo Congresso Nacional. Não adianta nada ele falar isso, porque simplesmente isso não será admitido, não acontecerá, né? Mas ele tem certeza de que é fraudável a eleição da forma como está hoje, e a cereja do bolo de toda essa confusão é que Alexandre de Moraes, adivinha, será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022. Então ele acha que não tem jeito, ele não há, por mais votos que ele tenha, a eleição vai ser roubada, e ele não acredita que em lisura do processo eleitoral, e isso explica muito da agressividade dele em relação ao ministro Alexandre de Moraes. As manifestações de hoje foram pacíficas no Brasil inteiro, né? Aliás, as manifestações de hoje ensinaram muita coisa, inclusive expuseram, né, as mentiras que foram ditas aos brasileiros, que foram difundidas durante semanas e semanas, talvez uns 60 dias aí, pelo menos, anteriores ao 7 de setembro, mentiram muito no Brasil, fazendo advertências sobre atos de violência, de vandalismo e etc, etc. Teve gente que recomendou, coleguinha, que recomendou que as pessoas que não gostassem do Bolsonaro ficassem em casa do 7 de setembro ou seriam assassinadas pelos bolsonaristas. Teve gente coleguinha também, que escreveu que havia um risco de um banho de sangue, né? Imagina. E a gente assistiu, por exemplo, aqui em Brasília, uma manifestação que não se sabe ao certo, não tem mais quem faça esse tipo de cálculo, infelizmente. É uma instância, né, tipo séria, né, que não tem interesse político eleitoral, mas pode-se dizer que aqui em Brasília hoje reuniu entre 200 e 300 mil pessoas, hoje na esplanada dos ministérios, ou mais, não sei ao certo, mas foi muita gente mesmo. E essa manifestação foi feita de maneira absolutamente ordeira. Não teve uma única ocorrência. Uma ocorrência. Alguém que deu um tapa no outro, o outro que bateu a carteira do alguém que foi pego armado, zero. Não teve nenhuma ocorrência, a não ser as ocorrências registradas em Brasília foram a de gente que sofreu os efeitos do calor e também da secura, né? Aqui a umidade relativa do ar bateu os 12%, né? Bem abaixo não, mas um pouco abaixo ali da média histórica da umidade relativa do ar do deserto de Saara. Bom, e outras cidades aconteceu o mesmo, acho que foram pelo menos umas 15 capitais, fizeram atos dos dois lados, né? Eu acho que essa é uma boa comparação, tem muita gente comparando botou esse povo todo na rua, mas nas pesquisas está mal. Eu acho que a comparação que tem que ser feita
com as manifestações dos seus opositores, muito fraquinhas, né? Inclusive a de São Paulo. A de São Paulo teve um número no Vale do Anhangabaú, pelas imagens exibidas na Band News TV. O número de opositores de Bolsonaro lá no Vale do Anhangabaú representava uma 30ª parte, talvez, da multidão que ocupou toda a Avenida Paulista. Aqui em Brasília, o Grito dos Excluídos, que é aparelhado pelo PT e pelos partidos de esquerda há muitos anos, hoje aqui não teve, talvez pudesse ser chamado de sussurro ou cochicho. Grito é que não se ouviu, foi uma quantidade de pessoas absolutamente, como é que eu diria, inexpressiva, né, na manifestação de opositores do Bolsonaro aqui em Brasília. No Rio de Janeiro, a manifestação petista acabou antes do meio-dia, uma coisa meio frustrante, né? Ao passo que em Copacabana também, raramente terão visto uma manifestação tão significativa como mostraram as imagens, e ainda mostram as imagens de TV. Mas ao fim e ao cabo, o que a gente assistiu foi o Brasil, os brasileiros dando um verdadeiro show de como se comportam, e se comportam dignamente, democraticamente, respeitando as leis, respeitando a ordem, não promovendo nenhum tipo de ato de vandalismo, de destruição de patrimônio, nem coisa nenhuma, nem de agressão, nem de crime, enfim, jogando por terra todas aquelas fake news que foram divulgadas semanas antes, nas últimas semanas antes. O que se falou nos meios de comunicação sobre riscos de atos de violência e não sei o quê, é como se todos tivessem a informação, a certeza de que haveria esses atos de violência, mas só que essas pessoas estavam mentindo. E eu ainda não assisti, desde manhã que eu estou atento a isso, a nenhum desses difusores de fake news pedindo desculpas pelas mentiras. Olana, o presidente de manhã ele falou sobre uma reunião amanhã com o Conselho da República. Agora à tarde, aqui em São Paulo, ele não abordou o tema. Durante o dia, os principais envolvidos nesse conselho, e aí falando diretamente do presidente da Câmara e do Senado, manifestaram desconhecimento de qualquer tipo de convocação do tipo. Aparentemente, o presidente deu uma recuada nesse assunto. O que ele parece, Cris, é que ele fez referência a chamar esse conselho, apesar de não ter avisado os envolvidos, para uma conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de, ali no contexto do discurso que foi feito em Brasília, para dizer ou o presidente do Supremo enquadra o ministro Alexandre de Moraes, ou vou até ler a frase que o presidente disse, o chefe do STF enquadra ou vai sofrer o que não queremos. E não diz o que ele está querendo dizer com sofrer o que não queremos. Então, esse é um ponto importante do discurso em Brasília, um tom altamente golpista. No discurso de São Paulo também, onde tem tom golpista no discurso do presidente Jair Bolsonaro, para quem ainda tem dúvida, quando ele diz que não vai cumprir decisão judicial. Isso é agir fora das 4 linhas da Constituição. É simples assim. Então, tem um tom golpista no discurso do presidente, sim. Teve muita gente que falou sobre o risco de violência nessas manifestações. Eu já acompanhei muitas manifestações em Brasília, inclusive algumas bastante violentas. Tinha uma promessa de fazer a revista dos manifestantes que não foi cumprida e começou mal, né? Ontem à noite, um grupo de manifestantes invadiu uma barreira que estava protegendo a esplanada dos ministérios, que não era autorizada a entrada de veículos. Então, começou mal, já dando um péssimo exemplo, mas ainda bem, hoje foi exemplar. Hoje não teve nenhuma confusão que a gente tem notícia, algumas pessoas foram presas aqui e acolá, um estava portando drogas, fizeram confusão. Aqui, questões pontuais que não comprometeram as manifestações lado a lado, tanto no caso das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, como os manifestantes que falaram contra o presidente, que foram às ruas também. É muito clara a diferença do tamanho das manifestações, mas, de novo, Cris, eu acho que convocar o Conselho da República foi ali uma jogada para tentar pressionar o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Senado e a Câmara ainda também não se posicionaram, não me parece que ninguém estava sabendo dessa reunião, mas os senadores da CPI da pandemia, o senador Randolph tuitou dizendo que ia entrar em contato para que os representantes do Senado, se fosse o caso, nessa reunião do Conselho, fossem ele e o presidente da comissão, o senador Omar Aziz.
Então, aguardamos a palavra dos ministros. Eu quero destacar que, além do tom golpista do presidente Jair Bolsonaro, ele volta a um assunto que é a questão da impressão do voto nas próximas eleições, como se isso fosse... sem isso as eleições fossem uma farsa. E, de novo, o presidente tem que respeitar o Congresso Nacional. Ele não teve maioria para aprovar a impressão do voto no Congresso Nacional. E esse é o caminho que tem que ser percorrido para uma proposta como essa. Que pode ser uma evolução do nosso processo eleitoral? Sim, pode, claro, mas tem que ser discutida pelo Congresso Nacional. Não foi o Tribunal Superior Eleitoral que derrubou essa proposta, foi o Congresso Nacional. O presidente não conseguiu reunir base para passar com a proposta. Sinto muito, não adianta querer levantar esse assunto como se a gente fosse ter uma invasão do Capitólio à brasileira, né? Como se ele não fosse aceitar o resultado das eleições. Então, esse é um assunto que ele tem que discutir com a base aliada no Congresso, ver se há alternativas, com técnicos responsáveis para apresentar uma proposta, de repente, de meio do caminho, discutir, chama o Tribunal Superior Eleitoral e abre um canal de comunicação. O que a gente vê hoje, de novo, o presidente falar que tem medo de ser preso, eu não tenho medo de ser presa. Cris, você já pensou? Você tem medo de ser preso? Bom, acho terrível o presidente usar essa expressão, né? Que não vai ser preso, como se estivesse sendo perseguido. O que não acontece, só no discurso bolsonarista é que há perseguição. E conseguiu, né, Cris, a foto que ele tanto queria, tanto que ele usa isso no discurso. Ademais, tirando o conselho, o tom golpista, mais duro hoje, as frases são as mesmas que ele usa em praticamente todos os discursos, né? Agradece pela própria vida, diz que é um prazer estar aqui com vocês, nada paga estar aqui com vocês, né? Falando... Não vou sair do meio do povo, que são coisas que o presidente tem repetido já, desde que tomou posse, em praticamente todos os discursos. Então, eu queria destacar esse medo de ser preso e queria destacar que ele conseguiu a foto que ele queria, né? Que era isso. O presidente queria mostrar que tem apoio, que tem a sua ainda... os seus eleitores estão com ele, conseguiu. Uma bela foto em Brasília, uma bela foto em São Paulo. Agora, com essa foto que ele acha que vai mostrar para o Brasil e para o mundo, eu espero que o presidente Jair Bolsonaro pare de esticar a corda e vá trabalhar. E vá construir soluções para o Brasil em crise. E não só para os problemas que ele acha que ele tem, que são só perder a eleição, né? É um problema gravíssimo, ter que enfrentar a resistência dos outros poderes, ter que negociar, né? Ter que fazer política do velho jeito, porque é troca, toma lá da cá, indicação política, entregou o ministério, está com o centrão. Bom, ele está incomodado. Claramente incomodado, esse discurso diz isso. Mas agora que ele já tem a foto para provar que ele tem apoio da população, ótimo. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Espero que o senhor agora pare de esticar a corda e vá trabalhar. 5 horas e... Eu preciso fazer alguns esclarecimentos para os nossos ouvintes que podem ser levados a erro, né? E é sobre exatamente o fato que aconteceu ontem. Foi tão irrelevante isso, né, que até hoje os ativistas que não gostam do Bolsonaro e que estão todos marcando horário com analista para ir para o divã depois das manifestações de hoje, e ficaram para desqualificar o ato, divulgaram aquela história de que houve uma invasão da esplanada dos ministérios, pelos manifestantes, etc. Bom, primeiro vai ser a primeira invasão, primeira vez que se tem notícia de povo querendo invadir a praça pública, né? Porque, afinal de contas, a esplanada dos ministérios é uma praça pública. Não houve invasão, houve um acordo entre os manifestantes e a polícia militar que permitiu que eles entrassem. E olha, deram ali um rolé e foram embora. Aquilo ali não produziu nenhuma consequência. Ninguém pegou o caminhão e passou por cima do Supremo, derrubou o poste, ou barbarizou de alguma maneira. Eles simplesmente saíram dali. O problema é que quem conhece Brasília sabe o que eu estou falando, né? Essa barreira de contenção, não era exatamente uma barreira, mas ali uma contenção, tinha um carro só, são 6 faixas, né? Tinha uma viatura policial ali no meio, desviando o trânsito, etc. Só que o trânsito empacou. Empacando o trânsito, porque chegavam muitos caminhões simultaneamente, um atrás do outro, eram dezenas por minuto, assim, impressionante a grande quantidade de caminhões e caminhonetes e tal, muita gente de Goiás, do Mato Grosso, gente chegando para a manifestação.
E com isso, com aquela barreira na entrada da esplanada dos ministérios, os veículos começaram a encavalar, pararam, né? E ficou ocupando quase toda a extensão do eixo monumental. São 6 pistas, como eu disse, de rolamento, né? 6 pistas, né? Uma ao lado da outra, e todas elas ocupadas por toda a extensão do eixo monumental. Isso colocava toda essa gente bolsonarista do lado ali no espaço que estava reservado aos manifestantes petistas, né? Os manifestantes de oposição ao Bolsonaro. Imagina a confusão que isso ia dar. Na verdade, foi um acordo que foi feito, uma ponderação que foi feita, e os policiais concordaram com isso. A Secretaria de Segurança Pública depois deu até uma nota reclamando, etc. e tal, mas os policiais não tinham outra medida a não ser fazer isso, porque estava simplesmente tornando o trânsito de todo o plano piloto, sobretudo nesse centro de Brasília, que é o chamado avião, né, o corpo do avião, estava tudo tomado, tudo parado, um horror. Isso às 10 da noite, 10, 11 horas da noite. Foi isso que aconteceu, não houve invasão nenhuma, houve no máximo uma ocupação, né? Essa gente que usa a expressão invasão é a mesma que quando alguns desses oportunistas aí que a gente vê de movimentos sociais promovem invasão de propriedade particular, eles chamam de ocupação, né? Pois é, isso foi uma ocupação. Bom, a gente vai discutir ainda muito o dia de hoje aqui nos Bastidores do Poder, que só está começando, hein? Agora 5h21.